Senhor, meu Deus, meu Pai, começamos mais uma vez mais um devocional, hoje falando sobre o livro de Abacuque, capítulo 1. Que seja falada a palavra do Senhor, que a tua palavra, Pai, seja ministrada através da minha boca, que eu tenha entendimento sobre o que o Senhor quer transmitir para as pessoas que vão assistir ao vivo essa live agora e depois em horário alternativo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá falar sobre o livro de Abacuque. Mais uma vez apanhando, né? Cada devocional que a gente faz aqui, a gente só apanha. Mas faz parte do aprendizado, né? Porque se não fosse através de apanhar, a gente não aprenderia. Como diz o ditado, a gente vai pelo amor ou pela dor, mas a gente aprende de um jeito ou do outro. O livro de Abacuque, o capítulo 1, é o início do diálogo, que depois eu vou ler aqui o capítulo todo, a gente vai ver o diálogo entre o profeta Abacuque e Deus, né? Ele apresenta um tom muito diferente de outros profetas. Em vez de simplesmente transmitir a mensagem divina ao povo, Abacuque se mostra em crise e dialoga com Deus a respeito da injustiça que vê no mundo. É muito claro nesse texto, no capítulo 1, o que esse diálogo entre Deus e Abacuque. A gente vai ver 3 pontos. No primeiro ponto é o do versos que vai do verso 1 ao verso 4, que é o clamor do profeta. E depois a gente vai ver do verso 5 até o verso 11, que é a resposta de Deus. E depois a gente vai ver no verso 12 até o verso 17, a segunda queixa de Abacuque. Esse capítulo aqui é marcado pelo conflito, né, entre a fé e a realidade. O profeta Abacuque, ele vê a injustiça dentro de Israel e se indigna. Quando Deus responde, a solução parece ainda pior, pois envolve sofrimento e disciplina através dos babilônios. O texto vai mostrar a honestidade do relacionamento do profeta com Deus. Então vamos lá fazer a leitura desse capítulo 1, depois eu venho aqui colocando aqui, explanando sobre esse capítulo. Então vamos lá. Abacuque, capítulo 1. A primeira queixa de Abacuque. Opa. Peraí. Verso 1. Advertência revelado ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e o conflito se levanta. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos e assim a justiça é pervertida. A resposta do Senhor, no verso 5. Olhem entre as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se não lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Os seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos do crepúsculo. A sua cavalaria vem de longe, os seus cavalos vêm a galope, voando como águia que mergulha para devorar.
Todos eles vêm prontos para a violência. Os seus bandos avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa que têm por Deus a sua própria força. Deus aqui está em letra minúscula. Então seria Deus pagão. Aí vem no verso 12 a segunda queixa de Abacuque. Senhor, tu não é desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, não morreremos. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigos. Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que tolera os traidores? Por que te calas enquanto os ímpios devoram os que mais são justos que eles? Tornastes os homens como peixes do mar, como animais marinhos, que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os na sua rede e nela os arrasta. Então, alegra-se e exulta. Por essa razão, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Continuará ele esvaziando a sua rede e destruindo sem misericórdia as nações? E glória. Vamos lá. Isso aí é essa palavra de Abacuque 1 aqui. Ele bate muito na frente com o nosso dia a dia, né? Que a gente, quando a gente está passando por situações difíceis, seja no meio que a gente vive, no país, na parte social, na parte financeira, aonde a gente vai pedir socorro? A gente às vezes tenta resolver nós mesmos, né? Mas quando a gente não consegue resolver, a gente clama a quem socorro? Para Deus. Deus me ajuda, me socorre. Só que a gente, em vez de esperar que Deus venha ao nosso socorro, a gente quer ainda determinar como que deve ser feito, né? É igual aqui nesse capítulo 1 aqui, que Abacuque, né, tá vivendo lá no meio da violência, que ele grita lá, até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Então ele está clamando salvação, está pedindo justiça para Deus. E aí quando Deus manda quem? Manda os babilônios contra Judá, aí eu já falo, opa, o que está acontecendo? Ué, não pediu para Deus justiça? Deus está fazendo do modo jeito, no modo dele, o modo que é perfeito, né? Só que a gente às vezes não espera isso. A gente quer que seja feito do nosso jeito. Que fé é essa que nós temos em Deus? Que a gente não deixa Deus agir do modo dele. Quer que Deus faça do nosso jeito, do jeito que a gente espera que as coisas aconteçam. Que fé é essa que nós temos no nosso Deus? E o tempo? O tempo é de Deus. Deus é dono do tempo. Deus faz as coisas certas no tempo certo, né? Nós podemos ver lá em Eclesiastes, né? Eclesiastes, que tudo tem o tempo certo. Tem tempo para colher, tem tempo para plantar. É tempo de Deus. Deus tem o tempo para tudo. Só que a gente, o que a gente quer? Quer que é o nosso tempo. A gente quer que Deus faça no nosso tempo, do nosso jeito, né? Deus criou a gente, o ser humano, criou o homem, criou a mulher. Para que Deus criou a gente? Deus criou a gente para
para louvar, para adorar a Deus, para servir a Deus. E o que que nós queremos? Hein? O que que nós queremos? Queremos que Deus sirva a gente, que Deus faça do jeito que a gente quer. Deus, como se Deus fosse um garçom, né? A gente sentado lá na mesa do bar, sentadinho, bonitinho. Ei, Deus, me faz isso aqui, me traz isso aqui. Agora, hein? Eu quero agora. Não é no seu tempo, não. Eu não vou ficar aqui esperando, não. Não vou esperar do seu jeito, não. Eu quero que faça agora. Esse somos nós. Os filhos que Deus criou para a gente adorar, para clamar, para adorar Ele, como se Ele estivesse à disposição para servir a gente. É isso que está aqui no capítulo 1 de Abacuque, né? Nós queremos que seja feito do nosso jeito, do nosso tempo. Então está aqui escrito, ó. O primeiro capítulo do livro de Abacuque apresenta uma das tensões mais profundas da fé. Como conciliar a justiça de Deus com a realidade da justiça humana, né? Como que a gente vai querer que Deus faça as coisas do nosso jeito? O profeta, ele olha para a nação e se vê angustiado com violência, a corrupção e a impunidade. E a sua pergunta é a mesma que muitos fazem hoje em dia. Até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro e tu não ouvirás? Olha o que ele está falando, como se Deus não estivesse ouvindo. E a gente, como a gente vai lá, dobra o nosso joelho, a gente clama para Deus. Deus, socorra-me, Deus, por favor. Olha por mim agora. Como se Deus não estivesse ouvindo. A gente quer que Deus atenda a gente como se fosse um iFood. Liga lá, Deus, ei, eu quero um carro zero, eu quero uma casa, e tem que ser agora, hein? Tem que ser agora, senão eu não vou marcar dar algumas estrelinhas, 5 estrelas para você, não. É tempo de acordar, Deus não tá lá para servir a gente, não. No tempo de Abacuque, Judá estava mergulhado em pecados sociais e espirituais. A lei havia perdido força. A justiça era distorcida. É isso mesmo, pastor. Verdade e egoísmo. Judá estava. Deixa eu ver. Peraí. O egoísmo tem tomado conta das pessoas. Exatamente isso. No tempo de Abacuque, Judá estava mergulhada em pecados sociais e espirituais. A lei havia perdido força, a justiça estava distorcida e os ímpios dominavam sobre os justos. Esse quadro não está muito distante do cenário que a gente vê hoje em dia. Hoje a gente vê o que? Sistemas corrompidos, líderes injustos, violência crescente e o povo muitas vezes perplexo diante da falta de resposta. A sensação que a gente tem hoje em dia realmente é uma sensação de que a justiça tarda e os maus prosperam sem serem punidos. É isso que ele acabado de falar, né? Às vezes Deus, ele tem o tempo dele, só que a gente quer que Deus faça, haja agora. Ei, pai, ô pai celestial, como é que tu deixa lá o PT tomar conta do governo? Olha o que ele está fazendo, a roubalheira. Olha quantos corruptos. O nosso ministro da Justiça lá, querendo ser um ditador. Faz algo, pai. Faz algo. Mas tem que ser agora, hein? Tem que ser agora. É o tempo de Deus. Deus é perfeito. Ele não adianta e nem tarda. Nos dias atuais, essa realidade se manifesta em diversos contextos, né? Quando vemos a corrupção que permanece impune, a violência urbana que destrói famílias, guerras que dizimam nações, ou ainda o avanço de ideologias contrárias à verdade de Deus. E a pergunta de Abacuque ecoa: até quando?
Até quando, hein? Aí você vai querer ver esse pessoal aí com ideologia de gênero, parece que o mundo está de ponta cabeça. Contudo, assim como profeta, somos chamados a levar nossas dúvidas ao Senhor. Não como ato de rebeldia, mas como demonstração de confiança de que somente Ele, o Pai do céu, somente Ele pode trazer respostas. O que ele está dizendo assim, aqui, é que Deus é uma porta aberta. A gente pode perguntar para Deus o que está acontecendo, mas não em tom de rebeldia. Deus vai responder para a gente. Ele é nosso Pai. Ele responde a gente. É só a gente perguntar. Ele não é aquele cara fechado. Deus não é o nosso pai fechado que não responde nada pra gente. Não, não pergunte nada. Não pergunte nada. Então, aqui em Abacuque 1, nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de perguntas. A gente pode perguntar quantas vezes a gente quiser. Mas a fé verdadeira é a capacidade de continuar buscando a Deus, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. A gente nunca vai conseguir entender o agir de Deus. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que acreditar. É a fé. A gente tem que ser movido pela fé. Não tentar entender como que as coisas são feitas. Esse negócio aí de como tentar entender como as coisas são feitas, adivinha para onde? Para onde que o Espírito Santo me levou? Lá para Jó, né? Que Jó lá estava perguntando para Deus, lá no capítulo 38 de Jó, que o Senhor fala. Então o Senhor responde, o versículo 1 do capítulo 38 de Jó. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, dizendo: Quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como homem, eu farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, já que você sabe tanto. Né? Ó, tapa na cara da gente. Quer entender as coisas de Deus, o agir de Deus, como que Deus está fazendo as coisas, sem ter fé. Quem determinou as dimensões da terra, certamente você sabe. Ó, vai, Jó. E quem estendeu sobre ela a linha de medir os seus fundamentos sobre o que foram postos? Ou quem colocou a sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam a todos os anjos, e todos os anjos se regozijavam? Né? A gente quer saber tudo de Deus, o agir de Deus, no tempo de Deus, mas a gente não tem capacidade para isso. Por isso que Jesus falava, sempre falou, né, na Bíblia está escrito, é a fé, é acreditar que Deus é um Deus justo, é um Deus amoroso. No tempo certo, no tempo dele, as coisas vão acontecer. E aqui, depois me levou lá no Salmo 42, lá no final do Salmo 42, versículo 11. Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Palavra maravilhosa. Lindo. Isso aí queima no coração da gente. E a gente não precisa entender o agir de Deus. A gente apenas tem que acreditar. Acreditar que Ele é um Pai zeloso, um Pai amoroso, que as coisas vão acontecer. Colocamos a nossa vida nas suas mãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, Pai. Eu não preciso entender como que Ele fará isso, como que Ele vai fazer a minha vida prosperar, como que Ele vai fazer as coisas acontecerem, como que minha saúde vai ser restaurada. Eu não preciso saber isso. Só preciso saber que vai acontecer, que já aconteceu. Coloca a minha vida nas suas mãos, Pai.
Coloca a minha vida, a vida da minha família em tuas mãos. Estarei muito bem cuidado, graças ao Senhor, meu bom Deus, que sempre cuidou de mim, me restaurou lá daquela cidade onde nós estávamos perdidos, eu e minha amada, minha gazela formosa, estávamos perdidos lá sem direção, onde ninguém acreditava mais na gente, nem meus irmãos falavam, isso aí já não tem mais futuro. E Deus tirou a gente de lá, fala, aqui não é o lugar de vocês. Vou te levar para um lugar onde vocês vão ser restaurados. E trouxe a gente para cá, para Santa Catarina, um lugar maravilhoso, onde a gente foi restaurado, a gente foi salvo, fomos presenteados um presente maravilhoso chamado Samuel. Estamos agora aqui servindo a Deus como testemunho. E não foi no nosso tempo, foi no tempo de Deus. Como que ele fez? Não sei. Eu só tenho que acreditar que foi possível e aconteceu. Glória a Deus por isso, meu Pai. Amo, te amo. E que eu continue sempre acreditando na tua palavra, porque tudo é possível, Pai. E assim, eu vou encerrar esse devocional de hoje. Feliz, feliz porque eu tenho meu Deus que está cuidando da gente. A única coisa que eu peço é que não deixe eu criar dúvida no meu coração. Não deixe as coisas que acontecem ao meu lado, ao meu redor, coloque um pingo de dúvida sobre o teu poder, o seu amor grandioso. Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como Abacuque, também olhamos para os dias em que vivemos e sentimos dor ao ver tanta injustiça, corrupção, violência e sofrimento. Muitas vezes clamamos, até quando, Senhor? E o nosso coração se entristece porque parece que o mal prospera e a justiça é esquecida. Mas hoje reconhecemos que tu és o Deus soberano, justo e eterno. Mesmo quando não entendemos os teus caminhos, sabemos que nada foge do teu controle. Nada. Nada foge do seu controle. Está tudo sob controle. Nunca esteve fora do controle. Ajuda-nos a confiar na tua justiça, Senhor. Mesmo quando parece demorada aos nossos olhos. Livra-nos da incredulidade e fortalece a nossa fé para que, diante das perguntas e incertezas, não nos afastemos de ti, mas nos aproximemos ainda mais da tua presença. Ensina-nos a descansar no fato de que o Senhor é santo, puro e reto, e que no tempo certo trará juízo aos ímpios e restauração ao teu povo. Senhor, guarda o nosso coração para não sermos vencidos pela maldade desse mundo. Que sejamos instrumentos de luz, verdade e esperança em meio às trevas. E que, assim como Abacuque, possamos aprender a te buscar em oração, levando diante de ti nossas dores, mas também confiando que tu és fiel para agir em todas as coisas. Assim eu oro em nome de nosso Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória e paz. Amo vocês, amo meu Deus. Amo tudo que Ele me deu. Que todos tenham uma noite maravilhosa, abençoada. Que sonhem com os anjos do Senhor. Que Ele leve vocês no sonho na nossa terra, na nossa casa, de onde nós viemos, que é o nosso céu. Estamos aqui só de passagem. Logo voltaremos para Ele. E quem vai vir nos buscar? Nosso Senhor Jesus Cristo. Será o nosso condutor para a terra eterna. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Amém.